a gente vai falar sobre mais um segredo para que você possa vencer o medo de falar em reuniões, mesmo que diretores estejam lá, mesmo que o dono da empresa esteja lá, mesmo que gerentes ou aquela pessoa que você admira demais e que te dá medo e que te inibe de falar porque você não se sente tão preparado ou tão preparada como aquela pessoa. Esse é o tema porque eu já vi muita gente vivendo isso. Primeiro, eu faço diagnóstico porque eu já percebi que 80, 85% das pessoas entram em reuniões mudas e saem caladas. Isso é o que eu mais vejo. E quando eu converso com as pessoas que eu ajudo, elas trazem à tona esse receio, né, de se posicionar, de se pronunciar, de falar, principalmente se tiver lá naquele ambiente alguém que elas admiram muito. Por quê? Juro, aquela pessoa tão preparada, ela tá lá porque ela realmente já entregou muita coisa, tem muita experiência. Ela é tão boa que eu tenho medo de que quando eu vá falar, eu pareça bobo, boba ou despreparada perto dela, despreparado perto dela. Isso inibe. E hoje a gente vai trazer aqui, eu vou trazer para vocês o que você precisa fazer para vencer esse medo e dar o show numa reunião. Porque reuniões são das melhores vitrines, melhores palcos que você tem para se destacar, aparecer e ser lembrado na hora certa. Tá bom? Então é isso. Muito boa noite para vocês que estão chegando. Estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram como no YouTube. E deixa eu ver se está tudo certo. Me deem um oizinho só para saber se vocês me ouvem bem. Vocês me ouvem bem? Sim ou não? Como é que está o áudio para vocês? Para que a gente possa continuar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma boa noite. Deixa eu perguntar se o áudio está bom no YouTube também. Vamos lá, vamos lá. Tudo certo? Bom, é isso. Enquanto eu espero aqui os feedbacks, muito bem-vindos a todos vocês e vamos ao que interessa, tá bom? Então, hoje, o segredo para você vencer o medo de falar em reuniões, mesmo que os diretores, os gerentes ou até mesmo o dono esteja lá. Deixa eu ajustar isso aqui, gente. Só um segundo. Pronto, agora está perfeito. E, direto ao ponto, tendo ganho esse tempo aí para quem tivesse que chegar, obrigado por você estar aqui. Eu te convido a apertar o aviãozinho e chamar mais uma, duas pessoas que você goste muito, que queiram crescer, mas que talvez não saibam como, não saibam qual é o melhor caminho. Indo direto ao ponto, ao tema de hoje. O que eu vejo muito, como eu disse, são pessoas que vão para reuniões, que é uma das melhores vitrines que qualquer empresa tem, especialmente as empresas de grande porte, para que você possa aparecer, mostrar o seu diferencial, se destacar, e as pessoas entram nas reuniões mudas e saem caladas. E isso é um grande erro. Por quê? Você fala que quer crescer, você muitas vezes sente que não recebe as oportunidades que gostaria, sente que teu chefe não vê tudo aquilo que você faz, que você não tem o reconhecimento há muito tempo. E o paradoxo é, quando você está num dos melhores lugares para fazer a diferença, ser percebido, o que acontece? Você congela. E aí o diagnóstico que eu já fiz, o que eu já vi acontecer com muita gente. Tem muita gente que congela nas reuniões porque tem ali outras pessoas que ele ou ela admiram, ou se não for uma questão de admiração, são pessoas que são autoridade para você, para mim, naquela reunião. E aí essa relação de autoridade me faz congelar. Quando eu vejo alguém que é uma autoridade para mim, eu falo assim, caramba, aquela pessoa tá ali por algum motivo, ou já tem uma grande credibilidade aqui dentro, é uma autoridade na empresa e tem reputação, tem uma boa reputação, tem uma reputação de ser alguém importante. Tenho medo de me posicionar e aquela pessoa achar que eu não sou tão preparado, porque eu falei uma bobagem, achar que eu sou bobo, boba, imaturo. Então, esse medo do julgamento daquela pessoa me faz congelar. Eu entro numa reunião que era um lugar para eu aparecer, mas o medo do que aquela pessoa que é tão importante para mim, ou que eu considero muito importante na organização, vai achar do que eu falei, me mantém calado, calada. E eu vou te falar, 85% das pessoas, pelo menos, caem nessa armadilha de entrarem mudos e saírem calados numa reunião, sendo que essa é uma das melhores oportunidades que você tem para se mostrar, para se vender, para fazer a diferença, que é o que vai fazer você ser lembrada ou lembrado ali na frente quando uma oportunidade surgir. E aí eu te pergunto, o que é maior para você? A sua vontade de crescer, de se destacar, de fazer a diferença, ou o seu medo do que vão achar de você, mesmo que você erre?
O que é mais forte em você? Você vai sucumbir ao que for mais forte. Você vai se entregar ao que for mais forte. E eu estou aqui falando para aquelas pessoas que o desejo do crescimento é mais forte do que qualquer medo. É para você que eu venho aqui toda terça e quinta. E se você é essa pessoa, eu vou te ajudar a vencer esse medo de falar nesses ambientes que você tem alguém que você respeita demais, que é uma autoridade que você admira e que está te congelando. E aí a gente começa pelo primeiro passo. Qual é o primeiro erro que eu vejo das pessoas que congelam? Elas vão para esses ambientes, para essas reuniões, para esses momentos onde elas podem se mostrar e elas não se preparam. Elas vão como vão para qualquer lugar, como vão para a hora do almoço. Então, se você vai ter uma reunião, por exemplo, de custos, vão analisar os custos da área ou da empresa naquele momento, naquele mês, naquele dia do mês, tá? Então vamos dizer que a gente vai olhar os custos de maio, né? A gente está em julho, vamos olhar para os custos de maio. E vai para aquela reunião sem se preparar de maneira nenhuma, não sabe como estão os custos, não sabe se eles estão bons, se eles estão ruins, não sabe quais são as alavancas que fizeram eles ficarem bons ou ruins, não sabe se tem uma tendência de problema pela frente que merece uma ação para mitigar o problema ou uma oportunidade que merece uma ação para potencializar aquela oportunidade. Não se prepara. Se levanta e vai para a reunião como se estivesse indo almoçar. E aí chega lá e realmente, despreparado, despreparada, fica com medo de, na frente de alguém que admira ou de alguém que é uma autoridade, falar algo de bate-pronto, falar uma grande besteira e ficar marcado por aquilo. O medo aumenta. Por quê? Porque não se preparou. Um, o combustível do seu medo é a sua falta de preparo. De onde vem o nosso medo? O nosso medo vem do nosso instinto de sobrevivência. Lá nos nossos primórdios, na época das cavernas, qualquer coisa, qualquer ameaça que você desconhecesse, fazia você entrar em condição de defesa, de luta ou de fuga. E aí o medo vem dessa época. Naquela época, onde não era possível controlar tudo e um grande ruído poderia ser um predador que colocaria sua vida em risco, você entrava numa condição de estresse, de fuga, luta ou até mesmo de travar, né? Às vezes ficar sem reação. O medo, ele existe para te preservar. E é esse mesmo medo daquela época que vem hoje. Quando você se sente ameaçada ou ameaçado porque aquela pessoa que você admira demais está na reunião, ou aquela pessoa que é uma grande autoridade na empresa está na reunião, você se sente ameaçado pelo julgamento daquela pessoa. Você tem muito medo de que aquele julgamento coloque a sua vida na organização em risco, ou seja, a continuidade da sua carreira. Eu vou ficar marcado como alguém que falou uma grande bobagem? Prefiro não falar nada. Não me sinto preparado ou preparada ainda para me posicionar ou para falar alguma coisa. Então, fico ali, eu finjo de morto. Tomara que não me percebam. Por quê? Porque o seu instinto de sobrevivência na organização alimenta o teu medo. Agora, o medo, ele é bom, porque ele serve para te preservar. Qual é a melhor maneira de lidar com o seu medo? Se a sua sobrevivência está em risco, se defenda. Se ela não está em risco, se prepare para vencer o teu medo. Então, por exemplo, lá na época das cavernas, olha, eu tenho medo de que apareça um predador. Eu nunca vou sair da caverna? Você vai morrer de fome. Você precisa sair da caverna. Então, o que você tem que fazer? Vou me preparar para o predador. Se é um predador que nada, vou com uma lança. Se é um predador que corre, sei lá, eu vou fazer um círculo de fogo, não sei. Mas você vai se preparar contra aquela ameaça. E é exatamente o que você precisa fazer nas reuniões e que a maioria das pessoas não faz. Você precisa se preparar. Então, aquela reunião, qual é o tema, a temática daquela reunião? Se prepare, vá para aquela reunião de uma forma que você consiga nela saber, né, ter uma contramedida para o tema que vai ter lá. Então, é um tema de custos? Dá uma olhada antes. Se a gente vai olhar para os custos de maio, não deixe para ver o que está acontecendo na reunião. Olha antes e fala: caramba, olha só, percebi que em maio a gente foi muito bem aqui. E aí, por que será que a gente foi muito bem aqui? Mas ao mesmo tempo fomos muito mal aqui. Por que será? E aí você vai olhar: olha, fomos muito bem aqui em pessoas, porque em maio a gente não teve ninguém de férias, a gente sempre planeja. Por que não tivemos ninguém de férias? Ah, porque aquelas pessoas que iam tirar férias agora foram promovidas para outra área, para outra função, e as pessoas novas que entraram não tiveram ainda um ano para tirar férias. Interessante, então foi isso que fez a gente ir bem aqui. Tá, e onde a gente foi mal?
Ah, a gente foi mal porque teve aquele evento, né, que vendeu mais e a gente precisou comprar mais material para poder atender os pedidos. Então a gente gastou mais aqui, mas a receita da empresa foi maior. Então, na verdade, a gente não foi mal, né? A gente reagiu a uma oportunidade. Bom, interessante. E aí você vai para a reunião, e na reunião, quando abre os custos lá, alguém fala: Pessoal, precisamos entender o que está acontecendo. A gente foi muito mal nisso aqui. Olha, isso aí aconteceu porque, para atender uma venda que não era esperada, a gente adquiriu mais recursos. E esses recursos foram importantes para a gente poder atender toda a venda e ter uma receita além da meta. Então, na verdade, essa conta aí só está explicando algo muito bom que aconteceu. Ah, interessante. E essa outra aqui, por que foi tão baixa? É por conta daquilo. As pessoas que iam tirar férias foram promovidas e os novos ainda não têm um ano. Uau, como você se preparou bem, né? A pessoa não vai falar, mas ela vai pensar, nossa, a pessoa veio preparada. Então, o primeiro maior erro para as pessoas que travam em reuniões é não se preparar para o tema. Sabendo que vai ter uma reunião, se antecipe ao tema, estude o tema, pense em oportunidades, pense em comentários oportunos, pense em riscos, em tendências, qualquer que seja a maneira que você vai poder contribuir, enriquecer aquela reunião. E uma vez que você saiba disso, vai lá e faça a diferença. Então, o erro número 1, pessoas que não se preparam. A maneira de vencer teus medos. Se prepare para o tema da reunião. E assim, aquela tua insegurança de falar já vai reduzir muito. Muito. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, chegou na reunião, tem muita gente que quando tem numa reunião alguém que admira demais ou que é uma autoridade, essa pessoa ela fica escutando de maneira contemplativa o que aquela autoridade está falando na reunião. Então imagina que você está na reunião e vamos supor que o dono da empresa está lá. E aí o dono da empresa está falando e tudo o que ele fala, você fica assim, admirado ou admirada, por quê? Pela autoridade que aquela pessoa tem, pela história que ela tem, pelos resultados, pelo que ela conquistou, certo? E aí você fica ali, admirando tudo aquilo. Só que você não reflete sobre o que está sendo dito. Esse é o segundo grande erro que eu vejo. São pessoas que estão só absorvendo, mas não estão analisando o que está sendo dito ou o que está acontecendo. E aí, como pessoas que sentam em frente à TV e assistem uma hora de telejornal e no final você pergunta sobre o que falou? Nossa, nem prestei muita atenção, mas falou sobre um caso de uma violência em tal lugar e do jogo de futebol que vai ter amanhã. Nossa, mas em uma hora só falou isso? Ah, o resto eu não me lembro, estava longe. É exatamente o que eu vejo acontecer em muitas reuniões. As pessoas entram e ficam ali contemplativas, sem analisar o que está sendo dito, sem criticar o que está sendo dito. E esse é um grande erro. Então, como você tem que fazer? Entre na reunião e escute atentamente. Reflita sobre o que está sendo dito. Tenha um olhar crítico, no sentido de análise crítica. Nossa, isso faz sentido. Muito bem colocado. Oportuno. Não, isso aqui não faz sentido. O que essa pessoa está dizendo que foi o motivo daquele aumento de custo, não foi isso. Ou ela está dizendo algo que ela não olhou. Eu olhei e eu sei que está errado. E aí você se prepara para, no momento certo, fazer uma contribuição e enriquecer o que está acontecendo. Né? Então, como que você faz isso? Estou escutando e a pessoa falou: olha, aumentou os custos porque perdemos a mão, tá largado, tá jogado. E você, não, eu vi que não foi. Aumentou o custo porque a gente comprou insumo para atender uma demanda acima da prevista e ter uma venda melhor do que a planejada e um resultado acima da meta. Então, isso é bom. Então, o que aquela pessoa está falando não está certo. E aí você vai enriquecer de uma maneira astuta. Você não vai falar, ei, tá falando besteira aí, hein? Você tem que ter habilidade de comunicação. Foi tema de outra aula, falaremos outras vezes no futuro. Não é o tema de hoje, mas saiba falar, como a gente fala nas aulas de comunicação. O que importa não é o que é dito, mas como é dito. Então você vai ponderar, olha, pode ser que tenha alguma coisa largada, mas acho que a gente tem que mergulhar um pouco mais nisso, porque nessa conta em específico, para o mês de maio, eu fui olhar e eu percebi que a gente ficou acima nessa conta, porque a gente teve que comprar mais recursos. A gente comprou mais embalagem para os nossos produtos, porque a gente vendeu mais do que o que foi planejado. Né? Então a gente passou 15% da meta de venda e para poder absorver essa demanda adicional, a gente não tinha caixa para todas essas vendas. E a gente teve que comprar mais caixa e é essa conta que está, esse é o valor que está estourando aí. As caixas garantiram as vendas, batemos a meta, passamos da meta, aumentamos a nossa receita e tivemos aí um resultado melhor do que o esperado, graças a poder atender aquela venda, né? Graças também à compra dessas caixas. Então, é exatamente isso que está refletido aí. E nessa hora, você vai ser percebido como alguém que agrega muito valor.
você vai ter feito muita diferença, certo? Então, é muito importante, que aí é o segundo ponto, né? O primeiro ponto, se prepare para a entrevista. O segundo ponto, tenha uma escuta ativa, uma escuta reflexiva sobre o que está sendo dito, para que você possa fazer um complemento, acrescentar, trazer um outro ponto de vista. Mas aí vem o terceiro ponto agora. Independente de qual for a estratégia, você tem que entrar com uma convicção na reunião. Você não pode entrar mudo e sair calado. Você tem que participar de qualquer jeito. De qualquer forma, você tem que falar alguma coisa lá dentro. Então, esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto, se prepare para o que vai ser dito. Estude o tema, veja oportunidades, ameaças, chegue com argumentos e coisas a contribuir. O segundo, tenha uma escuta ativa, reflexiva do que você está escutando lá dentro, para que você possa complementar, enriquecer, até contrapor com inteligência, falando da maneira correta, usando uma comunicação adequada. Terceiro, entre com a convicção de que você não pode sair calado dessa reunião. Ache alguma coisa para falar, mas fale alguma coisa. Nesse caso, jogando o jogo, né, das grandes empresas, eu em algum momento já tive que, para não deixar de participar, fazer o seguinte comentário: olha, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui nesse fórum, né, ter sido chamado aqui para esse ambiente com todos vocês, pessoas que eu admiro demais, e hoje escutei isso aqui que eu não sabia, já me enriqueceu bastante, vou pensar diferente nos meus processos graças a isso, e também escutei isso aqui, mas eu só quero realmente aqui registrar a minha gratidão por poder participar e que eu possa estar presente nas próximas, e contem comigo para o que precisar. Até esse recurso eu já usei. Por quê? Eu não poderia passar despercebido. Não saia sem falar nada. Se não tiver nada melhor, use essa estratégia que eu trouxe agora. Seja grato, elogie as pessoas, mas esse é um recurso que você tem que usar em última instância, se você realmente não conseguiu participar antes, para que você não saia calado. Agora, o ideal é enriqueça aquele momento com a sua capacidade analítica, com o seu intelecto, com o que você preparou para aquele momento, certo? E o quarto, pessoal, para aniquilar de vez o medo. A melhor maneira de vencer o medo de falar em reuniões é você fazer isso consistentemente, repetidas vezes. Quanto mais você praticar, menos medo você vai ter. A primeira vez vai parecer que você está saltando no abismo. A segunda vez vai parecer que você está saltando de bungee jump. A terceira vez vai parecer que você está saltando no meio fio. A quarta vez você vai falar, cara, pode até me dar um friozinho na barriga, mas eu já sei lidar com isso, é tranquilo, eu vou lá e faço. Ou seja, pratique, pratique. Em todas as reuniões que você entrar a partir de agora, não aceite entrar mudo e sair calado. Você sempre tem que participar, usando aquelas 3 dicas que eu te dei. A primeira, se prepare para o tema que vai ser tratado lá e enriqueça ele. A segunda, pratique a escutativa e esteja reflexivo, né, refletindo sobre o que está sendo dito para entender se você concorda, discorda e como enriquecer. E a terceira delas é fale, não deixe de falar de maneira nenhuma, nem que seja para você agradecer a oportunidade de estar naquele local, tá bom? Essa é a terceira dica. É o princípio de que você nunca pode entrar numa reunião e não falar nada. Você tem que ser percebido. Por quê? Aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser lembrado, certo? Então, essas são as dicas. Se você tem medo, tinha medo de participar de reuniões, coloque essas 3 dicas em prática e volte aqui para me dizer se elas fizeram ou não diferença para você. Eu te desafio a colocar isso que eu falei em prática e você não estar uns 200% melhor em um mês no máximo. Participe de pelo menos uma reunião por semana e daqui a um mês você já vai ser 200% melhor do que você era antes dessa live. Esse é meu desafio para você. Se isso não acontecer, você pode vir aqui me cobrar, que eu vou estar à sua disposição para fazer o que for preciso para você desenvolver essa habilidade. Tá bom? É isso, pessoal. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui hoje.